Aconteceu mais uma vez. E mais uma vez na La Liga, o campeonato de futebol da Espanha. E mais uma vez com o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid. Mas desta vez, os cantos e insultos racistas contra o jogador ganharam dimensão para além dos gramados. As reações de solidariedade e apoio a Vini Júnior ecoaram em vários cantos do mundo. Esportistas, políticos e ativistas do movimento negro e dos direitos humanos cobraram punição e medidas efetivas dos dirigentes da La Liga. Sobre esse assunto, mais esse caso de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, nós falamos agora com Beatriz Cerqueira, deputada estadual pelo PT em Minas Gerais. Deputada Beatriz Cerqueira, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. O prazer é meu. É uma enorme satisfação estar com vocês, Cosme e Ana Rosa. Agradeço a gentileza do espaço para o debate e para a divulgação, do nosso trabalho parlamentar também. Deputada, mais uma vez o Brasil ficou atônito, o mundo ficou atônito com insultos e cantos racistas contra o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid. Lembrando aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas o que choca, deputada, foi a forma como aconteceu desta última vez. No estádio, mais de 20 mil torcedores ecoando gritos racistas de uma crueldade sem tamanho. Deputada, eu queria lhe ouvir, porque logo depois deste ato, várias reações em todo o mundo e aqui no Brasil. Mas antes, deputada, da gente começar o nosso bate-papo falando desse caso, mais esse caso de racismo contra o Vini Júnior, vamos ouvir uma declaração do próprio Vinícius Júnior após este ato, mais este ato de racismo contra ele. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, ou fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no Sambódromo, no Bernabéu, ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior. Deputada Beatriz, a gente trouxe esse vídeo do Vinícius Júnior. Ele já havia sofrido racismo e violências por conta da sua pele, da cor da sua pele, em outros casos. Mas no último final de semana, a La Liga extrapolou tudo o que é de inaceitável, de crueldade, porque, como eu falei no início do nosso bate-papo, no estádio de Valência, com mais de 20 mil vozes ecoando cantos racistas, xingando o Vini Júnior de macaco. E, deputada, eu queria lhe ouvir sobre essa questão, porque depois disso, a última semana, a dimensão do caso, ela ganhou o mundo e aí medidas estão sendo anunciadas e vêm sendo anunciadas e muito bem-vindas. Aliás, já eram para ter sido anunciadas muito antes, né? Desde o primeiro caso
de racismo contra o Vini Júnior lá na Espanha. Queria lhe ouvir, deputada. Bem, o Vini mesmo colocou aí, né? Não começou ontem. Então, acho que essa é a primeira questão que a gente precisa compreender. Quando uma pessoa sofre crime, né, o racismo é crime, sofre as violências, as agressões que nós vimos televisionada, feitas por milhares de pessoas no estádio, não, isso não começou do nada, não começou naquele momento, não é? Então você já vem a pessoa vítima do racismo, crimes de ódio, ela já tem sido vítima há bastante tempo. Não é? Então, você vai numa crescente, até que você tem uma situação absurda, televisionada para o mundo inteiro, de um crime de racismo sendo praticado e nada é feito. Eu acho que essa é a principal questão, né? Quando crimes são praticados e nada é feito naquele momento para interromper, para identificar, para processar, para punir os criminosos, isso é muito assustador. Isso diz muito sobre a sociedade, isso diz muito sobre como essa sociedade se comporta. Né? Então, eu acho que de tudo, isso é o que é mais espantoso, como que uma sociedade vai se tornando racista, como ela vai se tornando tolerante, vai alargando, né, a sua tolerância ao ódio, a determinados crimes, como o crime de racismo. E nós que estamos no parlamento conseguimos que projetos de lei tramitem, conseguimos condições para aprovação, né, de proposições, exatamente quando nós temos uma grande repercussão da sociedade. Não é? Então, eu queria fazer um link, inclusive, com as diversas reações que aconteceram em vários parlamentos. Acho que foi muito importante. E que bom que a gente tem um governo brasileiro que reage ao crime de racismo contra os seus, né? Que foi tanto a postura do presidente Lula, quanto a postura do próprio Ministério, né, da Igualdade Racial, que rapidamente reagiu, se organizou, cobrou satisfações, não só satisfações, cobrou que medidas fossem tomadas. Esse comportamento foi muito importante, e o que eu acho que nós precisamos avançar, não só no mundo, mas também no Brasil, nós precisamos avançar para medidas que não tolerem, não pode ser tolerado, né? O Vini disse bem, depois pedem desculpa, depois não foi bem isso, você interpretou errado, você estava nervoso, não foi isso que eu quis dizer. Crimes não são assim. Crimes não são resolvidos com pedidos de desculpa, né? Crimes não são uma questão de interpretação de quem está falando, que pode ser diferente de quem está ouvindo. Então, nós precisamos avançar para a não tolerância. Não pode ser tolerado, né? Então, acho que as reações são importantes. O que nós precisamos avançar sempre, além das notas de solidariedade, foi esse meu primeiro posicionamento, que medidas adotar. Né? Futebol é uma referência muito importante para a nossa juventude, para as nossas crianças. Não é? Eu um dia conversava com uma criança que me dizia, eu quero morar na França. Uma criança de 8 anos. Eu perguntava, mas por que a França? Aí ela me disse, porque o jogador tal mora lá. Olha só, para uma criança de 8 anos, a referência, sabendo onde um jogador de futebol morava, que é uma referência importante para uma criança de 8 anos e, portanto, o desejo dela de morar em outro país, tendo como referência um ídolo de futebol para ela. Então, o futebol é um lugar muito importante para que deixemos passar crimes como o que abalou todo mundo nesse período. Né? Então, a reação e nós temos que nos tornar intolerantes a essas práticas, porque lá na frente uma sociedade se torna racista, misógina, se torna natural a eliminação do outro, não é? Essa higienização fascista, neonazista que nós enfrentamos, exatamente porque nós não temos as reações extremas que precisamos ter diante de crimes como o que nós vimos aí televisionado para o mundo inteiro. Aproveitando que a senhora falou dos parlamentos, falar da proposta que a senhora fez de projeto de lei com o nome do Vini Júnior, inclusive, fazendo essa referência, porque se tornou um caso emblemático, né, pela sua recorrência, não foi uma, não foi duas, como a gente bem falou, foram diversas vezes
que Vini Júnior foi vítima de racismo dentro de campo, exercendo a sua função como jogador de futebol, que é o seu ofício. Mas eu gostaria que a senhora falasse dessa proposição que a senhora fez aí à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a senhora coloca na postagem que a senhora publica essa propositura, fala da posição antirracista, né? De que nós, quanto sociedade, temos que nos colocar. Então, queria que a senhora aproveitasse e falasse, assim, como um compromisso social, para além de só denunciar, que mais é essa ação antirracista? Ô, Ana, teve muito senhora na sua pergunta aí, né? Teve muito senhora. Muito senhora. É o protocolo de jornalismo. Parlamentar, uma deputada. Tá bem, eu te perdoo. Mas é exatamente esse exercício para além da nossa indignação e da solidariedade, né? Eu sou deputada estadual pelo 5º ano, então iniciando meu 2º mandato, né? O nosso mandato ele se organiza não por emenda parlamentar e não apenas por uma atuação em determinada região do estado. Eu sou votada em 852 municípios aqui em Minas são 853 municípios, né? E nós temos uma atuação que se organiza por pautas e agendas de luta, né? E se organiza também entendendo a função do parlamento. A função do parlamento não é distribuir recurso público por emenda parlamentar, né? A função do parlamento é muito maior do que essa. O parlamento decide demais a vida da gente, do orçamento a proposições que regulam aí toda a nossa vida. Então eu busco sempre construir uma resposta legislativa. O que no âmbito do legislativo nós podemos responder a essa situação? Então, quando eu vi as imagens, gente, é muito cruel, é muito violento, né? Você é vítima de um crime, você identifica o seu agressor, o criminoso, e é você que é expulso. É você que se torna alvo de uma violência física e, na sequência, você é expulso, como se você fosse responsável pelo que tivesse acontecido em campo. Quando eu vi as imagens, eu tenho uma certa resistência a ver imagens de violência, porque elas me impactam muito, aliás, impactam todos nós, né? Que temos aí alguma empatia. É muito violento. É muito violento. Isso ao vivo, porque quando é transmitido, né, quando é ao vivo, quando é público, a dimensão da violência é muito maior, né? Primeiro, então, eu justifico por que eu coloquei no projeto de lei o nome do Vini, porque é uma referência à postura dele. Gente, quem é alvo de violência, assim, com a dimensão mundial, que recebeu muita solidariedade, mas ele também está recebendo muitos ataques, eu tenho certeza disso, né? E já tinha sido alvo de violências e agressões e crimes antes, né, dessa partida. Então, primeiro é referenciá-lo, porque ao decidir apontar o seu agressor, ao decidir não se calar, ao decidir denunciar os crimes, né, de que ele é vítima, essa é uma postura importante, né? Às vezes nós demoramos, a violência é tão grande que às vezes nós demoramos a conseguir reagir ao crime, ainda mais quando você tem tantas pessoas concordando com o crime ou com os criminosos, que foi o que aconteceu. Uma partida que não é interrompida, né? A vítima do crime que foi expulsa do campo, não foi isso? Então, assim, muita gente concordou com o crime. E teria ficado por isso mesmo, não fosse a reação externa, além daquele estádio, né? Então, primeiro eu justifico isso. Por que referenciar o nome dele? E segundo, dizer, né, sempre a gente precisa ter respostas legislativas para tornar a sociedade melhor do que essa que aí está, né? O Brasil é um país com muitos crimes de racismo que demoram muito a ter a punição adequada, né? Então, nem tudo é tão rápido. Então, a produção legislativa cumpre essa função também de disputar essa intolerância ao crime. Não basta ser solidário contra um crime
racista, é preciso ser antirracista. Então, é preciso tornar a sociedade livre do racismo. Então, por isso, o que eu chamaria atenção no nosso projeto de lei tem que interromper, né? Primeiro ponto, tem que interromper. Tem racismo em campo? Tem racismo no estádio? Tem que interromper a partida. Porque você precisa de medidas extremas para lidar com o extremo, que são as pessoas que não se importam em praticar crimes de racismo televisionados. É essa a natureza, né, da gravidade da situação. Sabe que está num lugar com sei lá quantas câmeras, de uma transmissão ao vivo, e não se incomodam em praticar o crime. Então é assustador. Se é assustador a pessoa normalizar a sua prática, precisa de medidas extremas. Então, a obrigatoriedade da interrupção da partida, em casos, né, de crime de racismo, e deixando um outro aspecto do projeto, inclusive discricionário para o encerramento da partida. Tem que ter consequência. Nossa, mas vai interromper, vai prejudicar todo mundo? Todo mundo já está prejudicado. Praticar um crime de racismo num lugar do esporte, nenhum lugar deve ser praticado, mas o lugar do esporte precisa, todo mundo já está prejudicado, né? Como eu fiz a referência da criança de 8 anos, é uma referência para a juventude, é uma referência para as nossas crianças, não é? Aí se eu posso ir ao estádio com o meu pai, com a minha mãe, e ver a pessoa do lado praticar um crime de racismo e fica por isso mesmo, a criança chega nos seus demais ambientes com uma referência da normalidade de um crime que não pode ser praticado, né? Então, eu chamaria atenção sobre esses dois aspectos, a questão de você ter medidas de acolhimento e auxílio à vítima. Nós não podemos tratar a pessoa vítima de um crime como algo parte aí do dia a dia. Você tem que ter acolhimento, você não pode ter mais exposição. A pessoa não pode ficar sozinha, lutando e gritando contra os racistas, né? Se nós queremos uma sociedade antirracista, a sociedade, o Estado e todo mundo envolvido tem que praticar o combate ao racismo. Então, essa é outra medida do nosso projeto de lei. E cria um protocolo de combate ao racismo nos estádios e nas arenas, né, esportivas. Então, essas são as nossas intenções. Não existe nada semelhante tramitando antes daqui na Assembleia Legislativa, então por isso que nós optamos por trazer medidas que dessem uma resposta imediata e que diga que não é tolerável o racismo. Deputado, isso que a senhora traz é muito importante, porque tem que ser colocado, trazendo aqui para o Brasil, no país inteiro, em todos os estádios, em todas as arenas esportivas. Mas eu vou relembrar uma outra questão, no que diz respeito a casos de xenofobia e racismo na Espanha. Um jogador camaronês, jogador do Barcelona, Samuel Eto'o, N vezes vítima de racismo. Jogavam banana para ele e chamavam de macaco. Roberto Carlos, jogador do Real Madrid, também era insultado com cantos racistas, chamado de macaco, e jogavam banana nos estádios. A La Liga sempre passou pano, mas desta vez o presidente teve que se desculpar várias vezes, a coisa foi tão assombrosa e cruel que teve que vir a público, até porque quando mexe no bolso dos racistas, eles têm que se moverem. E aí o Santander, que é patrocinador master do campeonato, interrompeu o patrocínio. Mas foi preciso vir várias pressões para que, de fato, a La Liga tomasse um posicionamento. E agora já fala, inclusive, em punições com pontos e perda de mandato. E seu projeto, trazendo agora de volta para o Brasil, tomara que ele seja aprovado na Assembleia Legislativa de Minas e que seja exemplo para o Brasil inteiro, deputada. Eu agradeço, né, o espaço exatamente por isso, né, para a gente poder discutir como é que no parlamento a gente pode contribuir para uma sociedade melhor. Então, esse é um ponto. Esse seu histórico, né, de tantos atos racistas no futebol na Espanha nos coloca uma reflexão, né, como que a sociedade na Espanha se tornou tão tolerante. Há uma tolerância ao racismo, e é por isso que nós precisamos reagir com toda a força, propondo medidas que tratem para não tornarmos tolerantes, né, porque há uma tolerância
Não temos dúvida, né? Há uma tolerância ao racismo na Espanha. Eu quero parabenizar a Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, dos bancários, filiado à CUT, que também teve uma atuação importante cobrando do Santander a interrupção desse contrato de patrocínio, né? Eu vi a movimentação dos sindicatos, dos bancários, eu vi a movimentação dos sindicatos bancários aqui de Belo Horizonte, né? Que tem o sindicato dos bancários filiado à CUT, aqui na nossa capital, e achei muito, muito importante, porque é isso, você precisa pressionar para a não tolerância, né? E espero que a gente avance com medidas que não tolerem o racismo. Alguém vai dizer, mas já tem medida, já é crime, etc. Não é suficiente. Nós precisamos de mais medidas, né? Porque se fossem suficientes, nós ainda não enfrentaríamos casos de racismo no nosso país, no nosso estado e no esporte. Então, nós temos que ter as medidas necessárias para ficarmos livres desse crime e dos criminosos, que eles saibam que quando praticarem um crime não vai ficar por isso mesmo e não vai depender de uma grande repercussão, porque se não tivesse toda essa repercussão mundial, nós teríamos um Santander interrompendo, né, patrocínio, nós teríamos posicionamentos de pessoas públicas da própria La Liga, não fossem as pressões mundiais, não é? Então, nós precisamos, precisamos interromper esse ciclo, né, de racismo no futebol. Então, quero agradecer muito, que acho que é muito significativo, convidar as pessoas a acompanhar nosso trabalho parlamentar aqui em Minas Gerais, né? O projeto de lei é o projeto de lei número 795, de 2023, ele pode ser acompanhado no site da Assembleia Legislativa, bem como toda a sua tramitação. Lá no site você pode deixar a sua opinião, essa opinião ela é importante, ela ajuda na tramitação do projeto aqui na Assembleia Legislativa, e é isso, nosso mandato está aqui para fazer a luta de classes, para fazer a luta feminista, a luta antirracista e todas as lutas necessárias para melhorarmos a sociedade que está aí. Perfeito. Conversamos com Beatriz Cerqueira, que é deputada estadual pelo PT em Minas Gerais. Agradecemos a você a participação aqui conosco hoje no Revista Brasil TVT, deputada. Muitíssimo obrigada e com certeza só reforçando, esse compromisso social é para além dos parlamentos, é de todos nós e de cada um de nós com o antirracismo para a sociedade em geral, né? Gratidão. Abraço. Abraço.